Saudação internauta, mais um vídeo aqui para o canal, hoje falando sobre o diácono no Novo Testamento e como que ele se desenvolveu, né, como que ele surgiu, essa figura importante aí no ministério da igreja, em boa parte das igrejas, o diácono, tá? E é o que a gente vai estar comentando aqui hoje. Basicamente a gente vai estar discorrendo um pouquinho sobre a etimologia dessa palavra, também o seu uso no mundo secular, também aí a questão do seu uso no Novo Testamento, discorrendo um pouquinho sobre as ocorrências, o ofício especial do diácono em si, também sobre se existe um plano de carreira no Novo Testamento ou não, qual o uso dessa figura posterior, no período posterior ao Novo Testamento. A gente vai estar discorrendo aqui nesse vídeo rapidamente. Basicamente, a palavra diácono, que a gente conhece hoje em português, ela vem, em termos de Novo Testamento, de uma palavra grega, a palavra diáconos, que vai estar aparecendo para você aqui. Essa palavra diáconos, em termos de grego, ela está dentro de um campo semântico da ideia de, por exemplo, ajudar, cuidar, esse tipo de ideia aí. Dentro desse campo semântico, desse campo de significado, né, a ideia de ajudar e cuidar, e você tem várias outras palavras ali menores que você pode estar verificando, né, eu vou tentar deixar boa parte delas aqui para você, aqui, essas palavras aqui pelo menos estão dentro desse campo de ajudar e também de cuidar. E dentro desse campo está a palavra diácono no sentido de servir, né? Tem esse sentido, essa ideia primária aí de servir. Tá, então discorrendo sobre um pouquinho essa questão, nós temos no Novo Testamento aí a ideia da etimologia, como falei, vem da palavra diáconos, a palavra diáconos, e essa palavra diáconos ela é usada no Novo Testamento com vários sentidos que a gente vai estar discorrendo no momento oportuno. Em relação ao uso do diácono, né, essa figura e também a palavra em si, essa expressão grega diácono, ela é usada no mundo secular, no meio secular. Quando dizemos meio secular, é fora do Novo Testamento, dentro da cultura grega e, enfim, em outros locais, tá bom? Que não necessariamente dentro dos escritos ali religiosos do cristão, enfim. E aí dentro dessa palavra, dentro desse conceito secular, o diácono, essa palavra pode ser usada para um timoneiro, pode ser usada para um pedreiro, pode ser usada ali para um político, um servente, um mordomo, um mensageiro, por exemplo, também, né? Então, a gente vai sempre usando um desses lados aqui para colocar alguma informação adicional sobre isso aqui. Basicamente, esse é a ideia do uso da palavra diácono no mundo secular. Sobre a questão do uso no Novo Testamento, quando nós chegamos lá no Novo Testamento, aí essa palavra grega diáconos, ela vai ser usada ali 29 vezes para fazer várias referências. Então, boa parte das referências que a gente tem ali do diácono, essa palavra de servo, principalmente ali nos evangelhos, você vai encontrar muito isso, uma palavra usada ali para servo. Então, quando o Senhor voltar a encontrar o seu servo fazendo assim, coisa do tipo. É usado bastante no Novo Testamento, com o sentido de um servo, ou também ali um garçom, um servente ali, por exemplo, quando alguém está servindo lá em Caná da Galileia, tá? E aí você tem todos esses usos aí da palavra diácono, não no sentido daquela figura que conhecemos nas igrejas aí, aquele que serve, em algumas igrejas serve a ceia, em outras igrejas toma conta também da parte financeira, né? E tem várias funções do diácono hoje. Tá, então, dentro dessa questão aí, nós temos o diácono fazendo todas essas funções aí. E aí, dentro do uso do Novo Testamento, esse diácono aparece várias vezes como servo, ele aparece algumas vezes ali como ministro, e em poucas ocorrências, dessas 29 ocorrências que acontecem no Novo Testamento, somente em 3 lugares no Novo Testamento, em boa parte das traduções, é que nós temos realmente a figura do diácono, como conhecemos ali, com aquelas ordenanças, tipo assim, para ser diácono tem que seguir esse protocolo, deve ser honesto, hospitaleiro, aquelas questões ali do capítulo 3. Então, as referências que falam realmente do diácono em si, são essas que estão aparecendo aqui, por exemplo, Filipenses, capítulo 1, versículo 1, onde quando você observa essa referência aqui, o diácono ele está junto com o bispo, tá? Há uma saudação, uma informação, e cita o diácono sempre junto com o bispo. Quando você observa o bispo, que ainda vou fazer um vídeo sobre o bispo, já fiz sobre isso, pastor, agora sobre o diácono também falarei sobre o bispo. O bispo, para alguns autores, ele corresponde, pegando ali o Tito capítulo 1, versículo 5 a seguir, o bispo, ele tem aquela mesma designação, a mesma patente de um ancião, né? No caso ali que você encontra em português, chamado ancião ou presbítero em grego, que às vezes aparece na nossa tradução também, conforme Tito capítulo 1, versículo 5 a seguir. Bom, dentro disso aqui,
nós temos essa ocorrência. Então, repetindo, a palavra diácono, ela aparece ali em alguns lugares como ministro, como que os homens nos considerem ministro de Cristo, ou ministro de Deus, eu sou ministro do Evangelho, alguma coisa nesse sentido. Ali você tem, em boa parte dos casos, a palavra diácono, grego diáconos, né? Ali a palavra para designar aquele ministro de Cristo. E aí, como falei, somente em 3 lugares, a palavra diácono aparece com esse sentido mesmo de alguém que ele é separado para exercer aquela função ali, o diaconato, no caso. E aí, como eu estava comentando, as referências são Filipenses capítulo 1, versículo 1, e também a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, e também acho que o versículo 3, vou estar colocando a referência, que é o versículo 3, capítulo 3, versículo 8, e o 13, vou estar deixando aqui a referência caso a memória venha a falhar, tá? São essas referências, basicamente, que você tem do diácono como aquela pessoa, quando você fala o diácono ali, que você enxerga o sujeito mesmo que vai exercer aquela função. Então, basicamente isso aí. Sobre as ocorrências, já comentamos sobre elas. Nós temos 29 ocorrências no Novo Testamento dessa palavra, mas somente 3 delas, essa que a gente comentou, aparece realmente ali com a ideia de um diácono em si, um sujeito que vai exercer o diaconato, tá? Se perguntar, por exemplo, quando surge o diácono, por exemplo? Você tem no Novo Testamento, capítulo 6 de Atos, que surgiu ali uma necessidade em que você separou ali 7 diáconos. Porém, no texto grego, você não vai encontrar a palavra diáconos ali em Atos, capítulo 6. Você vai encontrar o substantivo diaconia, e em outros locais também, em outros momentos, você vai encontrar o verbo diaconel, essas palavras gregas aí. Tá? Que também vou estar deixando as ocorrências aí, a quantidade e o significado de cada uma delas também para vocês, como vocês podem observar. Então é usada essas palavras ali no capítulo 6, ali no livro de Atos. Então a palavra diácono não vai aparecer ali. O autor que vai usar mais a palavra diácono é com certeza Paulo, né? Então basicamente isso. Você tem no Novo Testamento várias palavras que são designadas para a ideia de servir, tá? Então o diácono vai aparecer ali como sendo uma dessas palavras que você pode usar para essa relação ali de alguém que vai servir. E aí você tem também eu vou estar deixando uma lista de palavras gregas que estão dentro desse domínio semântico de servir, também para você ampliar aí a sua visão concernente a essa temática, tá bom? Em relação ao ofício especial, exatamente só existe umas 3 ocorrências onde você tem um diácono ali exercendo algum tipo de ofício especial, que são as referências que a gente já acabou citando, Filipenses e também em Timóteo, tá bom? Sobre o plano de carreira, aparentemente, quando você olha para a estrutura da igreja, você não encontra um plano de carreira onde você tem auxiliares, diáconos, tem presbíteros, evangelistas, coisas do tipo. Você não percebe muito esse plano de carreira. E aí o diácono, ele sempre está ali como uma figura importante, aparecendo junto com o bispo, né? Não é sempre que ele aparece, mas aparece junto com o bispo. E lá no capítulo 3 de Timóteo, é dado uma descrição, que era algo bem comum naquele tempo, no judaísmo, alguns autores falam sobre isso, né? Clay Kiner fala sobre isso, que era algo bem comum ali, você dá uma lista de qualificações no mundo ali, o mundo romano, grego, enfim, de alguém que fosse assumir algum tipo de cargo, né? Então tem ali a descrição exatamente do que deveria ser, como que deveria ser alguém que fosse assumir aquele cargo, tanto para o bispo, e em seguida tem a relação também do que se espera de alguém candidato ao diaconato, tá? E aí nós temos dentro disso, aparentemente existe uma ideia de um plano de carreira, tá? Coisa que aí você vai pegar, por exemplo, existe um texto lá, esse texto aqui, ó, de Atos, onde Filipe aparece lá no capítulo 6 como sendo um dos diáconos, e aqui ele aparece como sendo um evangelista. Então alguns se baseiam nesse texto para dizer que há um plano de carreira. Também baseado em Timóteo capítulo 3, versículo 8, aliás, versículo 13, vou estar deixando a referência também. Nesse texto você observa que parece existir a ideia de um plano de carreira, porém, não concordo muito com essa questão. Já criei um artigo sobre isso, onde eu tentava, de alguma forma, refutar essa ideia, mostrando que esse sentido ele não é muito, muito fiel. A ideia de que você tinha no Novo Testamento um plano de carreira onde um diácono poderia ascender e chegar a um nível superior baseado no seu trabalho. Tá? O sentido do texto parece não ser aquilo ali. Sobre o uso posterior, você tem um uso posterior do termo e também da figura do diácono. Posterior ao Novo Testamento, segundo alguns autores colocam,
O bispo foi elevado a uma posição alta, né, ali já pelo segundo século ali. O bispo, ele se tornou algo mais regional ali, assumindo uma função sobre outros bispos, dependendo também da cidade que ele estava. E isso fez com que você tivesse uma estrutura de poder, e aí o diácono começou a se adequar a essa estrutura de poder um pouco abaixo ali do bispo, e posteriormente, com toda a questão da história da igreja, você vai tendo as modificações, e hoje chegamos na figura do diácono no sentido de servir. Basicamente, a ideia do diácono é uma ideia de serviço, tá? Você pega a ideia do diácono, seja a ideia do substantivo, seja a ideia do verbo, seja a ideia dos dois substantivos, tanto a ideia de diaconia, tanto a ideia de diáconos, é sempre uma ideia relacionada ao campo semântico de servir. Então, basicamente isso. Se você gostou do vídeo, compartilha aí. E vale destacar que no Novo Testamento, o diácono ele tem uma função tanto administrativa quanto civil. Esses dois aspectos da função, administrativa e também civil. Basicamente isso aí. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre o tema, tá? E se você gostou, comenta. Se não gostou também, quiser deixar algum comentário aí, deixa. Será bem-vindo o seu comentário, seja ele qual for. Se quiser compartilhar, achar que deve se inscrever no canal, faça isso. E aí, até o próximo vídeo, onde estaremos dando seguimento aí à questão dessa estrutura de liderança da igreja no Novo Testamento. Valeu, fui!